Sejamos de novo bem-vindos todos aqui ao desenvolvimento deste sistema de reclamações e cujo principal objetivo, eu já o referi várias vezes ao longo desta playlist, não é propriamente aprenderes a trabalhar com o CodeIgniter, nem aprenderes a criar um sistema de reclamações, mas sim a pensar como um programador, a passar por diversas fases do desenvolvimento do teu projeto, onde tu tens, eventualmente, como vai acontecer a partir daqui, que reequacionar a tua estratégia. E o que é que vai acontecer aqui? Na sequência dos vídeos anteriores, eu comecei a observar que o sistema de reclamações tem a estrutura da base de dados mal construída. O que é que eu estou a dizer com isto? Bom, repara aqui no seguinte, eu vou fazer aqui neste vídeo um brainstorm muito simples que te vai permitir perceber quais são as condicionantes que neste momento estão implementadas aqui no nosso projeto. Basicamente, a opção que eu decidi seguir foi a seguinte. Não há clientes, neste caso, não há clientes, ok? Estamos a falar as pessoas que fazem a apresentação da reclamação. E então, quando cliente apresenta reclamação, é automaticamente registado, ok? Ele fica registado. A reclamação é enviada por e-mail com um PURL, vamos lhe chamar assim, uma personal URL. E o que acontece aqui é que vão existir users, são os nossos colaboradores, vão existir colaboradores, que nós chamamos users, que vão responder às reclamações. Obviamente que o cliente pode responder às respostas dos users ou colaboradores, ok? Portanto, o que é que acontece, no entanto, aqui? Se nós olharmos para a base de dados, nós vamos verificar que temos uma tabela de clientes absolutamente pacífica, não temos que mexer nela, a menos que quiséssemos adicionar mais informações aqui. Temos depois uma tabela de users, que também neste momento está vazia, mas é absolutamente pacífica, tem as credenciais do usuário que vai conseguir entrar dentro da aplicação, vai poder ter atribuído a ele determinadas reclamações e ele vai poder responder. E temos inclusive aqui uma tabela User Complaints. Bom, já vamos ver isto. O que acontece aqui, no entanto, é o seguinte. Esqueçamos o Migrations, sabemos para que é que existe. Nós temos aqui a tabela das complaints. Quando nós adicionamos uma nova complaint, isto é, um cliente apresenta uma reclamação, vamos passar a falar assim em português para todos percebermos, o que é que vai acontecer aqui? É de facto guardado na base de dados uma primeira entrada, onde fica aqui a reclamação, qual é o ID do cliente ao qual a reclamação pertence, toda a estrutura dos fecheiros que foram enviados, a mensagem, qual foi a área que foi escolhida, etc. Ora, tudo isto é muito bem, está tudo muito interessante. O problema agora é o seguinte, a questão que se coloca aí é, e quando for um usuário, aqui um colaborador nosso, a dar uma resposta a esta complaint, o que é que vai acontecer? Bom, porque é que eu digo que esta base de dados não está bem estruturada para este projeto? No que diz respeito a clientes e users, a mim parece-me pacífico. No entanto, nós deveríamos ter uma tabela de reclamações, isto é, uma tabela que identifica cada uma das reclamações com um ID próprio, como sendo a reclamação de entrada, a mensagem de entrada. E depois deveríamos ter um Complaints Messages. Porquê? Nessas mensagens é que nós deveríamos ter uma estrutura semelhante a esta. Ok? Então, eu iria ter aqui o complaints apenas para eu poder ter uma identificação do início de um processo, mas depois todo o fórum que vai ser construído à volta de cada complaint deveria ter uma tabela paralela, uma tabela com uma relação. Neste caso vai ser, por exemplo, complaints messages. No complaints messages nós necessitaremos de ter aqui até mais algumas colunas. Porquê? Poderá ser uma resposta do cliente, mas pode ser também uma resposta do user. Então este user complaints e tudo isso deverá ser reequacionado aqui, no sentido de tudo isto ficar mais bem organizado. Bom, dito isto, vamos aqui equacionar qual seria a organização melhor,
tendo em conta aquilo que já existe. Aqui nos clientes nós temos o ID, o email, o name e o created at. Então eu vou dizer o seguinte: clients vai manter então o ID, neste caso o email, name e created at. Email, name e created at. Certo? Portanto, aqui parece-me absolutamente pacífico. No caso dos users, que são os nossos colaboradores, também me parece pacífico o que aqui está. Então, users, vamos colocar assim, users, vai ter o seu ID, vai ter depois aqui o email, password e a role. Email, password, a role. Vai ter aqui o created at, updated at e deleted at, ok? Created at, updated at e o deleted at. Portanto, estas duas tabelas não vão sofrer alterações. Agora, muita atenção. O que é que vai acontecer então em relação aos complaints e ao user complaints? Bom, a ideia será a seguinte. Vamos primeiro escrever aqui uma pequena memória descritiva, que é aquilo que eu te aconselho a fazer sempre que tu queres criar uma aplicação. Eu fiz este processo, mas depois, a meio do percurso, eu imaginei as coisas de uma forma diferente. E no início eu tinha uma visão para este projeto, mas entretanto agora vou reformulá-lo. Vou refacturar o meu projeto naquilo que for absolutamente fundamental. Há peças, como é o caso destas duas tabelas, nas quais eu nem sequer vou mexer. E é pacífico. E se eu tivesse já elaborado ou construído o processo de registro de usuários na plataforma, à partida não iria ter que alterar essa parte do código. No entanto, nesta questão das queixas, eu nem sequer vou ter que alterar o formulário da queixa. Não é isso que se trata. A ideia é a forma como a informação vai ficar organizada na nossa base de dados. Então o que eu tenho agora aqui é o seguinte. Eu tenho este processo. Primeiro, cliente apresenta queixa. Segundo, queixa é registada na tabela. Ora, neste caso, vamos colocar aqui na tabela complaints. O que é que esta tabela vai ter que indicar? A tabela indica 2 pontos. O que é importante indicar aqui? Qual é o ID do cliente? Não é? Que neste caso significa a que cliente pertence a queixa. Ok. A data de criação da queixa, neste caso, created at, data de registro da queixa. Obviamente terá que ter aqui o ID da própria queixa, não é? É o ID da queixa, é o identificador único. E é este identificador único que vai permitir relacionar a tabela das complaints com a tabela das complaints messages. Então eu vou ter aqui, estamos a fazer um brainstorm aqui, eu vou ter aqui o complaints com uma nova estrutura. Vai ter o seu ID, vai ter o ID do cliente ao qual pertence, ok? O ID client, basicamente será aqui, que será equivalente a isto que aqui está, e vai ter aqui o created at. Aqui não vamos ter o updated at nem o deleted at. Poderíamos ter aqui o deleted at para uma questão de fazermos um soft delete na nossa complaint. Basicamente aqui a data de criação é importante para percebermos quando é que o processo iniciou. E o deleted at é se nós quisermos que não haja acesso mais a esta complaint. Poderás agora equacionar o seguinte, ok, e como é que o status vai sendo alterado? Bom, então eu aqui posso ter uma outra tabela, complaint, messages, já lá vamos, mas também podemos ter aqui o complaint status. E no complaint status, atenção que eu estou a escrever aqui a minha memória, vamos ter um ID, vamos ter aqui o ID da complaint, vamos ter aqui o status e vamos ter aqui o created at. Quando é que o estado foi alterado? Alterado pelo nosso colaborador, por exemplo, ok? Só os nossos colaboradores é que podem alterar o status
da nossa complaint, ou então vamos também dar a possibilidade de ele ser alterado por parte do nosso usuário. Então aqui eu vou dizer assim o status e vou colocar aqui um context. O context vai ser basicamente o quê? Quem fez a alteração do status. Vamos dizer que foi cliente ou o user. Ok? Então repara como a criação de um texto deste tipo é muito importante para nós equacionarmos, ou neste caso em concreto, reequacionarmos quais são as questões que nós temos que alterar no fluxo do nosso código para que ele fique mais bem ajustado àquilo que vem por aí. Então nós temos aqui no complaint messages, basicamente o que é que ele tem? Vai ter esta estrutura toda que aqui está. Tem o ID, tem aqui o client ID e vamos ter também o user ID. Okay? Então vamos ter aqui o ID, que é natural, é uma chave primária. O complaint ID vai permitir que o complaint messages fique associado a uma das complaints, porque são as mensagens que vão fazer parte do fórum. Vamos ter aqui o ID user, vamos ter aqui antes o ID cliente. Ok? Aqui se calhar o ID cliente pode não ser absolutamente necessário. Não, aqui é necessário de facto. Se nós tivermos um ID do cliente, significa que a mensagem que vamos guardar aqui dentro foi o cliente que a adicionou. Se tivermos um ID do user, é isso que vai acontecer. Foi um user que adicionou esta mensagem. Então aqui tudo o resto mantém-se. A área, a mensagem, aqui se calhar a área até podemos retirá-la daqui. Isto é, a área pode ir aqui para a parte das complaints. Isto é, uma campanha quando começa com a área do financeiro, vai manter essa área do financeiro. Ou será que nós queremos a determinada altura mudar a área? Bom, então vamos deixar ficar aqui, na parte das mensagens, a mudança da área, porque ela pode começar de facto por uma área e depois passar para outra. Poderemos seguir esse caminho, não há qualquer problema. Então eu vou ter aqui o ID complaint, o ID client, o ID user. Agora vou ter aqui a área, vamos deixá-la ficar aqui, isto é, neste caso, vamos permitir que alguém altere a área da queixa a meio do fórum, ou a meio da conversa, como dizia aqui a inteligência artificial, e portanto é mais que justo. Imagina que alguém apresenta uma queixa que pensa que é da área financeira, mas que depois se vem a detectar a posteriori que afinal é uma queixa da área comercial. Então poderá depois ficar no fórum a ideia de, em cada uma das mensagens, estar a indicação de a que área é que pertence cada uma das mensagens. Depois nós vamos ter aqui toda esta parte aqui, a message, os attachments. Vamos remover os status, a message, os attachments. Vamos remover o status, porque o status já vai estar numa outra tabela. E vamos ter aqui o created at, o updated at e o deleted at. Então, created, updated. Vamos ter aqui o updated at. Ok? Então, a mim parece-me, neste momento, com esta reflexão que aqui está feita, que esta estrutura que aqui está é mais consistente com uma ou outra alteração, como é óbvio. Esta estrutura será mais consistente com o processo que nós queremos aqui montar. Portanto, como pode-se ter a oportunidade de verificar, e aqui eu volto a chamar a atenção, o grande objetivo deste projeto é tu teres aqui 10 a 15 minutos por dia, mais ou menos, sempre que há um vídeo, para entrares neste exercício de reflexão sobre a criação de uma aplicação. E com isto eu tenho a certeza absoluta que vais melhorar a tua capacidade de raciocínio no sentido de procurares encontrar a melhor solução e o melhor caminho para resolver os desafios técnicos que uma aplicação te pode apresentar. Sempre que for necessário, obviamente, iremos aqui repensar isto um bocadinho e fazer as adaptações necessárias.